Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Discurso de Paulo ao rei Agripa. Agripa disse a Paulo: "Tens permissão de fazer a tua defesa." Paulo então fez um gesto com a mão e começou a sua justificação. "Julgo-me feliz de poder hoje fazer a minha defesa na tua presença, ó rei Agripa, de tudo quanto me acusam os judeus, porque tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias. Peço-te, pois, que me ouças com paciência. Minha vida, desde a minha primeira juventude, tem decorrido no meio de minha pátria e em Jerusalém, e é conhecida dos judeus. Sabem eles, desde longa data, e se quiserem poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, isto é, como fariseu. Mas agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus a nossos pais, e a qual as nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus noite e dia. Por essa esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus. Que pensais vós? É coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Também eu acreditei que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim procedi, de fato, em Jerusalém, e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres, havendo recebido para isso o poder dos sumos sacerdotes. Quando os sentenciavam à morte, eu dava a minha plena aprovação, muitas vezes perseguindo-os. Por todas as sinagogas, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar. Enfurecendo-me mais e mais contra eles, eu os perseguia até no estrangeiro. Nesse intuito, fui a Damasco, com poder e comissão dos sumos sacerdotes. Era meio-dia, ó rei. Eu estava em caminho quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: "Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão." Então eu disse: "Quem és, Senhor?" O Senhor respondeu: "Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio, para abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados." Desde então, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Preguei primeiramente aos de Damasco e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos pagãos, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo dignas obras correspondentes. Por isso, os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me. Mas, assistido do socorro de Deus, permaneço vivo até o dia de hoje. Dou testemunho a pequenos e a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, a saber, que Cristo havia de padecer e seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos havia de anunciar a luz ao povo judeu e aos pagãos.
Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo exclamou em alta voz: Estás louco, Paulo? O teu muito saber tira-te o juízo. Paulo então respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência, pois dessas coisas tem conhecimento o rei, em cuja presença falo com franqueza. Sei que nada disso lhe é oculto, porque nenhuma dessas coisas se fez ali ocultamente. Crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que crês. Disse então Agripa a Paulo: Por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo: Prouvera a Deus que por pouco e por muito, não somente tu, senão também quantos me ouvem, se fizessem hoje tal qual eu sou, menos estas algemas. Então o rei, o governador, Berenice e os que estavam sentados com eles se levantaram. Retirando-se, comentavam uns com os outros: Esse homem não fez coisa que mereça a morte ou prisão. Agripa ainda disse a Festo: Ele poderia ser solto, se não tivesse apelado para César.